Hebreus 10, versículo 19. 10 e 19. Irmãos, nós estamos autorizados a ficar aqui até 8h30. 8h30 da noite, os homens liberaram a gente para ficar até 8h30. E como nós somos obedientes, eles disseram que até 8h30 pode. Tá bom, então vamos ficar até 8h30. Amém? Agora é 7h30, nós temos mais 1 hora ainda para comer desse pão aqui até as migalhas. Louvado seja Deus. Hebreus 10, verso 19. Vocês estão ouvindo bem aí? Estou chique, né? Ó. Hã? Glória a Deus. 10 e 19 aos Hebreus. Dez e 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia ou intrepidez, alguma tradução pode estar falando aí intrepidez, para entrar no santuário ou no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Irmãos, existem pessoas que são inalcançáveis, incomunicáveis. Existem pessoas no mundo, homens, autoridades, que são incomunicáveis para nós. Por exemplo, se hoje você decidir, vou ligar para o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, ele vai te atender? Não vai te atender. Não vai atender. Para nós, é um homem inalcançável. Nós jamais, eu não vou dizer jamais, mas hoje a nossa realidade aqui, agora, nós não temos condições de falar com o presidente dos Estados Unidos. Estou dando um exemplo só de um homem, de uma pessoa. Até autoridades menores, na sua importância, para você falar, você precisa ligar para alguém, solicitar uma agenda, uma data na agenda dessa pessoa, para ele poder te receber. Imagina se, para falar com Deus, nós precisássemos recorrer a alguém. Por certo, haveria momentos na nossa vida em que nós não seríamos atendidos. Imagina se nós tivéssemos que chamar um anjo e dizer para ele, só dá para marcar um horário aí com Deus para mim falar com ele? Hoje eu preciso falar com Deus, então dá para falar com ele aí, se ele pode me atender hoje? Não, não é assim. Não é assim. Aliás, Deus é o mais interessado. Deus sendo a autoridade suprema, máxima, que está sobre todos os homens, Ele é o principal interessado em nos ouvir e até em falar conosco.
Ele, Deus, o Senhor dos senhores, é o principal interessado em falar conosco. E o escritor aos Hebreus, aqui no versículo 19, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia ou intrepidez, ou tendo disposição, esforço, tendo desejo, tendo ânimo, coragem para entrar no Santo dos Santos. Primeiro o texto diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, vontade, desejo, disposição para entrar no Santo dos Santos. O Senhor fala com os filhos na fé, o Senhor está falando aqui com a igreja, com os irmãos. Tendo, pois, irmãos, quer dizer que só tem acesso ao Santo dos Santos os irmãos, os salvos, os transformados, os convertidos, os que pertencem à família espiritual. Porque ele não fala tendo as pessoas, não, ele diz tendo, pois, irmãos. Irmãos são alguém, ou é alguém, que é membro de uma família. Então, tendo, pois, irmãos, desejo, ousadia, vontade, esforço, necessidade de entrar no Santo dos Santos, o que ele está dizendo é o seguinte: se vocês quiserem entrar na presença de Deus, se vocês quiserem, desejarem e buscarem, há um caminho aberto para vocês. Há um caminho. Se vocês quiserem, vocês não precisam ligar para a secretária, vocês não precisam marcar um horário, o caminho está aberto para vocês entrarem. O caminho está aberto, é só desejar, é só querer. O caminho está aberto. Mas quem franqueou, quem abriu esse caminho? Quem foi que deu esse direito para aquele que quiser? Tenha o direito de entrar na presença de Deus. Vamos ver? Ainda no verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Aí ele fala: pelo sangue de Jesus. Só através de Jesus, do sangue de Jesus, é que nós podemos entrar na presença de Deus. Só por Jesus nós podemos entrar na presença de Deus. Na verdade, o escritor aos Hebreus está fazendo uma comparação com o culto antigo da velha aliança, onde só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Havia um véu espesso que separava. As pessoas só vinham até ali, traziam as suas ofertas, os seus sacrifícios, seus animais. O sumo sacerdote imolava o sacrifício, aspergia o sangue. Em algumas vezes o sangue era misturado com água e aspergido sobre alguém para perdoar os pecados, para purificar os pecados dessa pessoa. E então o sumo sacerdote adentrava o véu e entrava no Santo dos Santos. Só ele, pelo sangue daquele animal, agora ficava puro para entrar na presença de Deus, para falar com Deus. E agora o Senhor está dizendo que não é mais dessa forma. Não é mais pelo sangue dos animais. Aleluia.
mas agora é pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. É por Jesus, é só por Jesus que alguém pode entrar na presença de Deus. Não é mais pelo o ritual antigo, não é mais pelo sacrifício de animais, não é mais pelo sangue de touro ou de bodes, agora é pelo sangue precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos que querem, que tiverem intrepidez, vontade, podem entrar na presença de Deus. Olha o versículo de número 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Pelo novo e o quê? E vivo. Não é mais pelo velho caminho. Agora é pelo novo. Irmãos, desde o jardim do Éden, Deus está procurando se relacionar com o homem. Desde o jardim do Éden. Quando Adão e Eva estavam no Éden, a Bíblia diz que Deus, capítulo 3 do Gênesis, versículo 10, a Bíblia diz que pela viração do dia o Senhor via e falava com o homem. Todos os dias o Senhor vinha no jardim para falar com o homem. Mas o pecado, a desobediência do homem, tirou do homem esse privilégio, esse direito de falar com Deus. Agora o homem não tinha mais acesso a Deus. O pecado fez essa divisão, essa separação. E desde então, para chegar até Deus precisava de sacrifício de animais, precisava de um sumo sacerdote. Para chegar a Deus sempre foi preciso passar por alguém, por causa do pecado do homem. Mas agora, a palavra do Senhor diz que pelo novo e vivo, não mais por um animal morto, não mais pelo caminho antigo, mas por um caminho novo, chamado Jesus. Não é mais um caminho de morte, onde o cordeiro, o animal estava morto, dilacerado, despedaçado sobre o altar. Agora é sobre um caminho vivo, porque Jesus foi morto, mas reviveu, aleluia. Agora para chegar a Deus, é por intermédio do sangue de Jesus, não mais pelo sangue de bodes, não mais pelo caminho antigo, mas pelo novo caminho que Jesus preparou para nós. E não mais por um caminho morto, mas por um caminho vivo. Aí o verso 21 diz assim, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Irmãos, para você chegar a Deus, para você falar com Deus, você não precisa pedir permissão para o pastor. Para você falar com Deus, você não precisa pedir permissão para o seu líder. Para você falar com Deus, você não precisa passar por homem algum para falar com Deus, aleluia. É só você desejar, é só você buscar, já há um caminho novo preparado para você. Você não precisa de ninguém oferecer sacrifício por você. Você tem liberdade para entrar na presença de Deus, porque Jesus é o caminho que nos leva a Deus. É por Jesus que nós chegamos a Deus. Ele é o grande sacerdote
que está sobre a casa de Deus. A igreja é governada por Jesus. Jesus é o Senhor da igreja, é o dono da igreja, Ele é o sacerdote da igreja. Nós somos ministros de Cristo, nós somos chamados para ministrar o Evangelho, a palavra, mas ninguém pode te levar a Deus se você não desejar chegar na presença de Deus. Nós apontamos o caminho, nós orientamos, mas, apesar de eu apontar, orientar, dirigir, exortar, ensinar, edificar, eu não posso te levar a Deus. Eu não posso, eu não tenho condições de te levar a Deus. Eu posso te dar o mapa, mas esse caminho você precisa trilhar. Esse caminho você precisa seguir. Deixa eu dizer algo a você. O pastor, ele só pastoreia quem quer ser pastoreado. Não tem como pastorear quem não quer ser pastoreado. O pastor só alimenta quem quer ser alimentado. O pastor só ensina quem quer ser ensinado. O pastor só edifica quem quer ser edificado. Porque se a pessoa não quiser, não desejar, não aceitar, o pastor não pode fazer nada. 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 Mas é preciso você entender, é preciso todos nós entendermos isso, que se nós quisermos, tem um caminho livre, que foi aberto por Jesus na cruz. Se nós quisermos, tivermos ousadia, intrepidez, vontade, nós podemos chegar a Deus. Porque o caminho foi aberto, e um caminho novo, e vivo, vivo, vivo. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 2:13, você não precisa procurar, porque Efésios 2:13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que dantes estáveis longe, já, agora, pelo sangue de Jesus Cristo, chegastes perto. Antes de Jesus, estavas longe, mas agora, pelo sangue de Jesus, nós podemos chegar perto, pelo sangue de Jesus. Quem te deu o direito da salvação foi Jesus. Não troque ela, não perca ela por nada dessa vida, porque a sua salvação, a minha, a nossa salvação, custou o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Antes nós estávamos afastados, distantes, mas pelo sangue de Jesus nós chegamos bem perto. Você pode tocar em Deus agora. Você pode sentir Deus. Você pode falar com Deus. Versículo 22. A partir do versículo 22 até o versículo 25, bom, nós já entendemos, né? Nós já entendemos que nós podemos chegar até Deus. Nós podemos ter comunhão, contato com Deus, irmãos, com Deus. Ele nos aceita, Ele nos recebe, Ele nos quer, Ele procura-nos, Ele quer falar conosco.
E agora, a partir do versículo 22, a palavra de Deus nos dá orientações de como, apesar do caminho estar aberto, existem condições para chegar até ele. O caminho está aberto, é um caminho novo e vivo. Você tem o direito, se você quiser, você pode chegar até Deus, falar com Ele, sentir a presença dEle, receber da glória dEle sobre a sua vida. Mas a Bíblia, a partir do verso 22, nos mostra como nós podemos chegar na presença, o que é necessário para chegar na presença de Deus. É a Bíblia. Verso 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Primeira recomendação. Cheguemo-nos com verdadeiro ou com coração sincero, ou com sinceridade de coração. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, com coração sincero. A primeira recomendação para pegar este caminho e chegar até Deus, a primeira atitude, a primeira coisa, o primeiro teste que será feito, vamos simplificar. O primeiro pedágio que você precisa passar, o que nós precisamos para chegar a Deus, é ter um coração sincero. Eu já expliquei aqui essa palavra para os irmãos do latim, né? Sincero. Sincera. Sem cera. Porque no passado, os homens fabricavam as suas esculturas de pedras, tipo esse altar de pedra, e a pedra cheia de imperfeições. Então, os escultores passavam a cera na pedra, na escultura, no vaso, e ele ficava brilhoso, sem mancha, sem defeitos, sem nenhuma broquinha, nada. O comprador chegava e olhava e dizia: sem cera ou com cera? O vendedor honesto dizia: com cera. Ou cum, no latim, cum cera. Cum cera. Se o vendedor fosse desonesto, ele dizia: sem cera, sincera. Acontece que passavam os dias, os anos, a cera ia se deteriorando e apareciam as rachaduras das esculturas, os defeitos da escultura. Por isso a Bíblia diz, para chegarmos até Deus, nós precisamos de um coração sincero, sem cera, sem falsidade, sem engano, sem nada que nos atrapalhe de chegar a Deus. Coração sem cera. Coração sincero, puro. O meu coração está cheio de defeito. Pois seja sincero com Deus. Senhor, troca o meu coração. Coloca em mim um coração puro e um espírito reto. Eu não posso chegar na presença de Deus com um coração com cera. Eu aparento uma coisa, mas o coração, com a boca me louvam, mas o coração está longe de mim. Não é com a boca que chega até Deus, não é com o exterior que chega até Deus,
mas é com um coração sincero. É com um coração puro e verdadeiro. Você não pode deixar a podridão tomar conta do seu coração e te impedir de trilhar esse novo e vivo caminho que o Senhor preparou para nós. Tem um louvor que diz: o novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou, que o Senhor preparou, que o Senhor abriu. Um caminho novo e vivo. A primeira condição para chegar. Não, para chegar até Deus eu não preciso nada. Está aqui, ó, com um coração sincero. Um coração sincero. Amém? Ainda no verso 22. Então, primeiro, um coração sincero. Segundo, inteira certeza de fé. Inteira certeza de fé. Para chegar até Deus, nós precisamos confiar que nós podemos chegar até Deus. Nós precisamos confiar que Jesus morreu para nos salvar. Nós não podemos perder a fé na salvação. Nós precisamos ter inteira certeza de fé nessa obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, nesse sacrifício expiatório na cruz. Nós não podemos duvidar. Ele nos deu o direito. Nós não podemos permitir que a carne, ou o diabo, ou o mundo, diga para nós e nos convença de que é mentira, de que nós não vamos para o céu. Nós não podemos aceitar isto. Nós precisamos ter inteira certeza de fé. Não podemos ter dúvidas. Às vezes a gente conversa com alguém, você percebe que ele está duvidando da gente, que ele fica olhando para a gente assim e diz: é mesmo? Tem uma lá em casa que faz assim, Quando fala você pode ir para a sala e pedir perdão. Não acreditou. Agora, para chegar até Deus, nós não podemos duvidar que nós temos acesso livre para chegar a Deus. Nós temos. Jesus nos deu esse direito. Mas nós precisamos ter um coração sincero, sem cera. Tem caruncho no coração? O Bolsonaro diz que está com o pulmão mofado. Está mofado o coração? Está mofado? Diga para Deus: Senhor, tira o mofo. Senhor, tira o mofo. Pastor, eu estou querendo enforcar o senhor. Chega para mim e fala. Mas fala de longe, porque se chegar perto... Amém. Pastor, ora por mim, porque meu coração está cheio de coisinhas. Não esconde, irmãos. Tenha um coração sincero diante de Deus. Peça graça, perdão, misericórdia, para você chegar, para nós chegarmos a Deus, para nós chegarmos, para a igreja chegar até Deus. Tenha fé, porque o seu acesso está livre até Deus. Esse caminho foi aberto por Cristo. Ainda no verso 22, a parte C: tendo os corações purificados. Tendo os corações purificados. Agora, não é mais o aspergir do sangue, não é mais chegar na porta do tabernáculo como era antes, e lavar as mãos na pia de bronze, os pés,
que podia entrar no Santo dos Santos. Não é mais. Não é mais com limpeza exterior. Não. Agora é purificando o coração. Coração sincero. Veja que a purificação aqui vem após a sinceridade do coração. Porque com sinceridade você pode chegar até Deus e dizer: meu coração está sujo, mas eu quero que o Senhor purifique o meu coração. Se você foi sincero, Deus vai limpar, Deus vai purificar. Tendo purificado os corações da má consciência, dos sentimentos, das vontades más que não agrada a Deus, peça perdão. Oh, aleluia! Chega diante do Senhor e diz: Senhor, me perdoe pela intenção do meu coração que não tem te agradado, me perdoe. Aleluia. Não mais pela limpeza exterior com aspersão de sangue e água, não mais com lavar das mãos na pia. Estou falando para você, talvez alguém possa não estar entendendo, mas no culto antigo, do lado de fora, na porta do tabernáculo, tinha uma pia de cobre do lado de fora, onde todos que chegassem antes de entrar precisavam lavar as mãos, os pés, para entrar. Agora, você pode entrar talvez, só talvez, irmão, mal cheiroso, roto, rasgado, endividado, mas se o coração estiver limpo, puro, Deus te aceita, Deus te recebe, Deus purifica, Deus limpa, Deus limpa. Ainda o verso 22. E o corpo lavado com água limpa. E o corpo lavado com água limpa. O corpo agora. O corpo. Não só mais as mãos ou os pés. Agora o corpo lavado. O corpo limpo, purificado. Nova criatura eu sou na presença de Deus. A imundícia do pecado ficou para trás. Agora eu estou limpo na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. A água que nos lava, a água que nos purifica é a palavra. A palavra nos limpa. A palavra de Deus nos limpa. Água da vida. Aleluia. Nós precisamos mergulhar nesses rios de águas vivas, cristalinas, que limpa, que purifica, que santifica. Tendo o corpo lavado com água limpa. Limpa. Olha aqui. A pia de bronze ou de cobre que ficava lá, todos que passavam lavavam as mãos na mesma água. O primeiro, a água estava limpa, mas o segundo já não estava mais. Agora, aqui, por intermédio da palavra, todos são lavados com água limpa, limpa, incontaminada, água pura, que purifica e que santifica, aleluia. Vamos continuar? Verso 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Muitas vezes, irmãos, somos tentados
a abandonar a nossa confiança em Deus. Muitas vezes somos tentados e muitas vezes há sugestões para nós abandonarmos a nossa confiança em Deus. Mas nós não podemos ceder a essa sugestão, a essa tentação. Muitas vezes nós somos empurrados para o lado da dúvida. Somos forçados, pressionados a desistir da nossa fé. Mas nós não podemos aceitar essa sugestão. Muitas vezes nós somos empurrados a voltar para o velho culto, para a velha aliança, onde diariamente são apresentados meios para chegar a Deus, através de sacrifícios, através de rituais, através de mandingas evangélicas, através de despachos evangélicos. E agora, não vou falar isso. Porque a gente está ao vivo, pode ser que mandam me prender. Mas a única forma de chegar a Deus é por Jesus, com coração sincero, em inteira certeza de fé, com coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água limpa e retendo firme a confissão da nossa esperança, retendo, guardando, segurando firme a confissão da nossa esperança. Irmãos, eu tenho confiança que Jesus pode me salvar. Não tem inferno, não tem circunstância dessa vida, não tem nada que roube essa fé que tenho na pessoa de Jesus. Nada me tira a esperança da vida eterna com Jesus na glória. Nada me rouba essa esperança. Nada. Às vezes ficamos ansiosos, às vezes ficamos preocupados com a condição atual, com a condição da igreja. Ficamos. Mas a certeza da esperança da vida eterna, nada tira do meu coração. Nós precisamos reter firme essa confiança, essa esperança que Jesus vai voltar para levar a igreja. Não esqueça disso. Não se esqueça disso. O que a palavra está dizendo aqui é: não volte atrás no seu relacionamento com Deus, não volte atrás. Não desista do seu relacionamento com Deus. Não volte atrás. Precisamos avançar. Ainda no versículo, agora no 24. Outra condição para chegar a Deus. Veja que é uma sequência de recomendações aqui. Verso 24. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A consideração mútua entre os irmãos deve ser uma condição básica para chegar a Deus.
A Bíblia está dizendo aqui que a consideração mútua deve ser a característica marcante de uma igreja. A consideração de uns para com os outros. Olha aqui. E consideremos-nos uns aos outros. Eu preciso considerar você, levar em conta você. Respeitar e honrar quem você é em Deus. Eu preciso considerar você e você me considerar, para nós estimularmos. Um estimula o outro, irmão. Você faz parte de um corpo, você precisa considerar isso. Considerar a pessoa, considerar o irmão, considerar o outro. Considerar o líder, considerar o pastor considerar a igreja, considerar a todos de forma igual. Porque isso estimula o amor. Nós precisamos estimular o amor entre nós. Precisa haver estímulo de amor. Quando você demonstra consideração pelas pessoas, você estimula esta pessoa a amar. Quando você considera a igreja, o corpo de Cristo, você estimula aqueles que não sabem amar a sentir amor por Deus e pela igreja. Considerando uns aos outros. Irmãos, todos nós temos falhas. Todos nós temos defeitos. Mas se eu considero você e você me considera, nós compreendemos os erros e as falhas. E nós estimulamos esta pessoa a amar a Deus. A amar os irmãos, precisa haver consideração de uns para com os outros, para chegar a Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Tem que considerar. A gente considera aquela pessoa que é mais fraco, aquela pessoa que tem mais dificuldade. A gente precisa considerar a igreja, considerar o pastor, irmão. Você precisa considerar o pastor. Eu vou repetir, eu só posso te pastorear se você deixar ser pastoreado. Eu só posso te instruir se você aceitar ser instruído. Eu só posso te alimentar espiritualmente se você aceitar o alimento. Por isso precisa haver consideração entre nós. Senão nós não chegamos a Deus. São os requisitos aqui, ó. Eu não posso demorar mais. Ainda no 24. Consideremos-nos aos outros para nos estimularmos ao amor, e o que mais? As boas obras. Irmão, quando eu considero o irmão, eu considero a igreja, eu considero o corpo de Cristo, irmão, eu pratico boas obras, porque com isso eu estou estimulando aos outros a também praticar boas obras. Eu faço, agora aqui é fazer algo pela obra de Deus, porque eu estou estimulando outros a fazer. Não, se tal pessoa não faz, eu também não faço. Irmão, nós fomos chamados para estimular os outros a praticarem boas obras. Vou fazer, com amor, com zelo, com alegria. E aí a outra pessoa que só fica observando, daí a pouco vai crescendo um amor, um desejo no coração dele por fazer também. Mas se eu, numa casa, presta atenção, numa casa, se tem um fiel, e ele não se move da sua fidelidade, aquele que está infiel, ele vai observar o fiel. Daqui a pouco, ele vai se levantando, ele não desistiu, ela não desistiu. Daqui a pouco, ele está andando junto com você.
porque você estimulou ele. Agora, se tem um infiel, você fica olhando para o infiel está deitado. Aí você diz, está deitado. Aí você vai deitando também. Não, é o contrário. O infiel não pode te estimular. É você que tem que estimular o infiel, para ele ser como você, e não você se tornar como ele. Atitudes erradas não pode ser estímulo para a sua vida, não pode ser estímulo para a nossa vida. Práticas pecaminosas não pode ser estímulo para a nossa vida. Falta de amor por Deus, pela obra, pela igreja, não pode ser estímulo para nós. Pelo contrário, nós é que temos que estimular os outros a terem boas obras. Só assim nós vamos chegar a Deus. Você viu que eu não estou traduzindo nada? Eu não estou sendo tradutor aqui. Eu só estou repetindo o que a Bíblia está dizendo. E aí, para terminar, isso aqui é pesado. Principalmente para os dias de hoje, né? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. O Senhor está orientando aqui nesse texto ao dever de frequentar a igreja. O Senhor está orientando nesse texto, para chegar até ele, o dever de frequentar a igreja. Eu vou repetir os requisitos. Cheguemos-nos com verdadeiro coração. Eu vou em sequência para não... Cheguemos-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, o corpo lavado com água limpa, retendo firme a confissão da nossa esperança, e considerando uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. O sétimo pilar e último dessas recomendações aqui é não deixar a congregação. O que é congregação, irmãos? É o lugar onde se congrega, onde se ajunta, onde se reúne, não é? E por que essa onda agora? Por que essa onda agora? Essa onda do inferno de desvalorizar a igreja? Por que que as pessoas já não valorizam a igreja e vai para a igreja o dia, a hora, o tempo que quer? Por quê? Quando foi que Deus disse que não precisa ir para a igreja para chegar até Ele? Quando foi? Na velha aliança e na nova aliança, quando foi que Deus disse que não precisa da igreja? Onde na Bíblia está escrito que não precisa da igreja? Onde está? Que eu posso ser crente em casa? Eu posso ir para o céu ficando em casa? Onde está na Bíblia isso? E os irmãos entendem isso porque estão aqui. Eu sei que muitos não estão, porque não estão liberados para vir. Senão estariam. Mas isso aqui é uma orientação bíblica. 7, eu contei aqui, agora deu 7. 7 requisitos para chegar na presença de Deus: verdadeiro coração, inteira certeza de fé, coração purificado, corpo lavado com água limpa, retendo firme a confissão da esperança, considerando uns aos outros e não deixando a congregação, não deixando a igreja. Aqui não está falando de deixar o corpo de Cristo, está falando a congregação, a igreja, o lugar de culto. Não está falando, não, mas eu estou em casa, mas eu sou da igreja, eu sou do reino, eu estou no reino.
Tem dois reinos, tem o reino do céu e o reino do inferno. Para chegar até Deus, para andar por esse caminho novo e vivo, que Ele, Jesus, pelo seu sangue preparou, é preciso isso aqui. Eu não preciso nada para chegar até Deus. Como não? A Bíblia está dizendo aqui. Não é o José. Não é o Aparecido que está falando aqui. É a Bíblia. Nós precisamos disso aqui para chegar a Deus. O Senhor está orientando nesse último versículo quanto ao dever de frequentar a igreja. A participação dos cultos é muito importante. Favorece o crescimento espiritual. Fortalece os laços da comunhão entre os irmãos. É congregar. É se ajuntar. É junto, perdoando, sendo perdoado, sarando, sendo sarado, abraçando, sendo abraçado, amando, sendo amado. É assim que nós fortalecemos os laços de comunhão. E é assim que nós vamos chegar até Deus. Amém? É assim. Não tem outro caminho, outra maneira. Não tem atalho para chegar a Deus. É por aqui. Você não precisa pisar no sal grosso. Não era para falar. Vou falar. Você não precisa pisar nesse sal grosso. Você não precisa que ninguém jogue água em você. O caminho está aberto. Você não precisa vassoura ungida. Você não precisa. Você não precisa disso. Você só precisa de Jesus. O favor imerecido. Nós recebemos a graça, o favor que nós não merecíamos, que nos dá o direito de chegar a Deus. O caminho foi aberto. O caminho foi aberto. Está livre, pode entrar. Quer entrar? Pode entrar. Aí você entra pela porta. Espera aí, tem um aparelho para pôr no coração. Está sincero o coração ou tem uma cerinha aí encobrindo alguma coisa? Não, tem cera. Então vamos purificar ele. Vamos lavar com água. Vamos tomar um banho. Aleluia. Vamos receber a graça de Deus, vamos receber o perdão de Deus. Vamos chegar diante de Deus, pedir perdão a Ele pelos nossos pecados. Vamos pedir, Senhor, me lava, me lava. Aleluia, aleluia, aleluia. E agora eu vou considerar, eu vou olhar para a igreja e considerar, isso aqui é o corpo de Jesus, é o corpo de Cristo. É o povo que vai morar no céu. Aleluia. Fala errado, tem defeito, tem problema, mas foram santificados pelo Senhor. Foram chamados por Deus para morar no céu. Vou considerar. Pastor não é maior nem menor, é igual. Mas nós precisamos considerar cada um na função que Deus o chamou. Visando o aperfeiçoamento dos santos, até atingir a estatura de varão perfeito.